gente, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Danusa Rochinski, eu sou empreendedora, especialista em projetos, melhoria de processos e estruturação e organização de empresas. E eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o mito da automatização. O que é que acontece normalmente? A gente acha que o problema da nossa empresa é porque é tudo manual, que a gente jogar tudo dentro do sistema vai resolver nosso problema. E eu estou aqui para dizer para vocês que a realidade não é bem essa, tá? Se a gente faz dessa forma que eu estou te dizendo, jogar lá para dentro do sistema, na verdade, que nem minha avó dizia, a emenda pode sair pior do que o soneto. Você pode ter um problema muito maior mais na frente. Tá? Qual é o mito da automatização? É justamente esse. Jogar um processo manual para dentro do sistema não garante que ele se torne um bom processo. Tá? Então, se você tem um processo que não é eficaz, se você tem um processo que não é eficiente, não é porque você está botando ele dentro de um sistema que ele vai se tornar eficaz e eficiente. Então, esse é o primeiro ponto. O sistema não vai fazer milagre no seu processo. Beleza? Pronto. Então, é uma das coisas que a gente precisa partir do ponto de início. E o que é que quando eu falo em sistema, o que é que eu estou falando? Eu estou falando normalmente de ERPs. Vocês sabem o que é ERP? ERP quer dizer Enterprise Resource Planning, que na verdade são sistemas de planejamento de empresas. Então, são aqueles sistemas de planejamento para empresas. São aqueles sistemas que geralmente eles são divididos em módulos. Então, eu tenho um módulo financeiro, eu tenho um módulo fiscal, eu tenho um módulo de contabilidade, eu tenho um módulo de compras. Eu tenho diversos módulos que são integrados e terminam perpassando toda a empresa, tá? Então, o que é que acontece normalmente? Normalmente, a gente tem um problema na empresa que nossos processos... Quais são os problemas que a gente vê, geralmente, na empresa? Qual é a realidade? Os processos são manuais. Então, a gente vê que muita empresa tem muito processo ainda em Excel. Então, é planilha para tudo. E termina que daqui a pouco você está com uma planilha que conecta com outra, que conecta com outra, e daqui a pouco você já não lembra mais de onde é que vem aquele dado. E o outro processo é o controle de processo via e-mail. Então, eu sei que esse conceito de controle de processo é novo para muita gente, tá? O que é que eu quero dizer com controle de processo via e-mail? Quando uma atividade de um processo pula de uma etapa para outra e essa sinalização é via e-mail, que pode ser via e-mail, pode ser via falada, que pode ser uma sinalização oral, que pode ser via papel, então controle físico de processo. Tá? Então, como assim, Danusa? Vamos dizer que eu faço um lançamento de nota fiscal e uma outra pessoa faz essa baixa da nota fiscal. Então, eu fiz o lançamento da minha nota fiscal e aí eu mando um e-mail para fulaninha. Fulaninha, notas fiscais do dia 30 de junho lançadas, pode dar baixa. E aí a fulaninha sabe que ela vai poder fazer o trabalho dela porque ela recebe esse meu e-mail. Ou então, eu estou fazendo um lançamento de alguma coisa e eu vejo que tem um item que está com cadastro errado. E aí eu vou mandar um e-mail para a pessoa do cadastro. Fulaninho, item tal, está com o cadastro errado, por favor, consertar. Ou seja, o controle desse processo, quando ele passa de uma etapa para outra, é tudo via e-mail, tá? Que pode ser também via controle físico, ou seja, papel. Então, principalmente repartição pública, a gente vê muito isso de papel. Então, é o papel circulando, eu termino o que eu tenho que fazer e entrego esse papel, essa caralhada de documentação para outra pessoa, que aí a outra pessoa, quando chegou na mão dela esses papéis, ela sabe que ela tem que fazer a parte dela. Então, tudo isso é controle de processo. Então, a gente vê essa realidade nas empresas, né? Que elas têm controle manuais, seja em Excel, seja e-mail, seja papel, seja gritando, fulaninho, terminei, faça aí. E essa realidade, quais são os problemas que ela traz, tá? Então, o primeiro problema que a gente tem com essas realidades é múltipla entrada de dados. Então, de vez em quando, a gente recebe informações de diversas partes e áreas diferentes para poder rodar um processo, tá? Então, por exemplo, para eu rodar uma folha de pagamento, eu vou precisar receber uns dados da contabilidade, aí eu preciso receber umas informações do RH,
se teve desconto de alguma coisa, se não teve. Aí eu preciso da confirmação de pontos dos gestores de cada área. Enfim, eu tenho várias entradas para eu rodar um processo só. E aí, se eu recebo isso via e-mail, eu fico perdidinha. Como é que eu sei que eu já posso? Eu vou ter que fazer um checklist paralelo para saber se eu já recebi tudo que eu tinha que receber. Ou então eu começo a fazer, no meio do processo, eu vi que eu não tinha alguma informação, tenho que parar, tenho que correr atrás dessa informação que está faltando. Então, quando a gente tem esse controle de processo manual, a gente tem esse problema de múltiplas entradas de dados. Outro problema que a gente tem são erros de digitação, que é super normal, gente. Quem que nunca errou, né, digitando alguma coisa, digitação? Somos todos humanos. Só que, de novo, quando o processo é manual, a probabilidade de você ter esses erros é muito maior, tá? Porque você está digitando isso várias e várias vezes. Outro problema que a gente tem com os processos manuais é dificuldade de rastreabilidade. Dificuldade de rastreabilidade. Que nem eu falei, então, se eu quiser saber quem foi que fez aquele processo há um mês atrás, eu vou ter que catar no meu e-mail quem foi que me mandou aquilo, se eu tenho várias pessoas fazendo a mesma coisa. Ou se eu quero pegar um histórico de um cliente, eu tenho que correr atrás de e-mail. Ou se eu quero saber quantos processos aquela pessoa está conseguindo fazer no mês, qual é a produtividade dela, eu tenho que sentar do lado e contar. Então, eu tenho dificuldade de rastreabilidade e de gerenciamento desses processos, tá? Outro problema é que esse controle de processo manual me traz retrabalho. De vez em quando, a gente tem as mesmas informações espalhadas. Então, ou fragmentadas, espalhadas ou fragmentadas. Então, eu tenho um pedaço da informação em uma planilha, aí tem um outro pedaço da informação no Word, aí tem um outro pedaço da informação salvo numa pasta da rede. Então, se eu quero ver o todo, eu tenho que sair catando os pedacinhos. E isso gera retrabalho. O que mais que isso me traz de problema? Quando eu preciso fazer relatórios. Coitado dos gestores, gente. O gestor que trabalha dessa forma, eu fico falando que é sacanagem, é maldade, porque é exigir que eles façam mágica. Porque como é que você vai analisar a informação, emitir um relatório? De vez em quando você demora dias para sair catando os dados para conseguir emitir um relatório. Então, emissão de relatórios nisso aqui, nessa realidade aqui, emissão de relatórios nessa realidade aqui é quase impossível. Na verdade, é uma dificuldade de consolidação dos dados. Consolidação dos dados. É gigantesca essa dificuldade. Isso gera, muitas vezes, superprocessamento. Eu tenho que fazer etapas a mais para conseguir ter um relatório do que se eu realmente tivesse esses dados dentro de um sistema. Tá? E outra coisa que é justamente essa dificuldade de gerenciamento, que é a falta de indicadores. A falta ou a dificuldade, né? Por quê? Porque eu vou ter que contar na mão. Eu vou ter que medir o tempo que a pessoa está demorando na mão, a quantidade de erros. Eu não tenho isso fácil, tá? Então, todo esse problema das realidades que as empresas vivem, desses processos manuais de Excel, né? Na verdade, essa realidade traz todos esses problemas. E aí, qual é a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas? Vamos contratar um sistema. Vamos contratar um RP. Vamos resolver todos esses problemas com um sistema mágico. Não é isso? Só que qual é o problema? Qual é o problema que esse problema traz? Né? Se a gente contrata um RP sem avaliação do processo, a probabilidade que esses desperdícios, superprocessamento, retrabalho, multiplicidade de dados, erros de diferença de rastreabilidade, que isso aqui continue mesmo dentro de um sistema é gigantesca. Então, a contratação de um sistema RP
sem análise do processo, não garante a resolução dos problemas que o processo tinha por ser manual. Isso aqui é a maior realidade de todas da face da Terra. Tá? Por quê? Primeiro, que aqui se você contrata um sistema assim, olhar seu processo, você pode ter três resultados. Primeiro dos resultados, tá? Seu processo vai continuar cheio de superprocessamento e de retrabalho, só que de vez dele ser feito em planilha, isso vai ser feito num sistema. Ou de vez em quando até mais de um, que é até pior. Gente, de vez em quando a gente pega uns frankensteins, porque tem RP que ele não tem todos os módulos. Aí você precisa de um CRM plugado, você precisa de um sistema de análise de consumo para fazer, consumo e demanda para fazer pedido de fornecedor. E aí você vai plugando essas coisas no sistema principal e assim, se é feito bem feito, com todas as integrações, é fantástico. Mas se é feito mal feito, isso gera tanto retrabalho para processamento que de vez em quando você fica com 3, 4, 5 sistemas diferentes e você tem que lançar a mesma informação em todos eles. Então, se você tem isso, mais de um sistema, então, a probabilidade de você ter superprocessamento e retrabalho é gigantesca. Então, se você não olhou seu processo para ver onde essas integrações estão, sem integrações entre sistemas. Então, se você não olhou seu processo para você ver onde que essas integrações são necessárias, você tem mais de um sistema, eu te garanto, você vai ter super processamento, super retrabalho. Você vai ter mesma informação em diversas bases de dados. E agora com a possibilidade que, além do retrabalho de você aqui lançar em 2 vezes, você gera um outro trabalho de conciliação. Então, isso gera 2 retrabalhos. 2 retrabalhos. O lançamento duplo e a conciliação. Porque você precisa garantir conciliação dos dados. Você precisa garantir que os 2 sistemas estão iguais. Porque senão, aí que acabou-se de vez. Informações. Então, se você não olha seu processo na hora que você vai contratar um sistema, um dos seus problemas pode ser esse. Você pode precisar de mais de um sistema e você pode não conseguir integrar ele do jeito que ele deveria ser integrado e você pode ter esse problemão, tá? A gente tem um outro problema, de vez em quando com um sistema só. Se a gente não olha o processo, não vê como é a aderência dele. O fluxo de processo do sistema é diferente do fluxo de processo, do seu fluxo de processo, do seu fluxo de processo. Por exemplo, o sistema é desenhado para ter uma solicitação, depois ele segue para uma aprovação, depois ele segue para uma emissão de documento. Seja nota fiscal, seja ordem de compra, seja o que for. O fluxo do processo do sistema é esse. O sistema é esse. Só que no seu processo não funciona assim. No seu processo, você tem uma solicitação, você tem um briefing inicial, e aí esse briefing ele tem que ser aprovado. Aí, depois da aprovação do briefing, você tem uma solicitação. Aí, depois da solicitação, você não tem essa outra aprovação, você tem a emissão do documento, você tem um cadastro do item. E aí, você tem a emissão do documento. E aí, você tem uma aprovação final. Vamos dizer que aqui, antes da solicitação, eu tenho um cadastro do item.
tá? Então, eu cadastro... No sistema, como é que o sistema funciona? Eu cadastro um item, aí eu lanço esse item numa solicitação, quem é de direito aprova e eu emito o documento. Fluxo lindo. Como é meu processo hoje? Escrevi brief errado. Não, só que tá em inglês. Então, eu tenho um brief inicial, ou seja, eu faço um documento explicando mais ou menos o que é que eu quero, tá? Esse documento é aprovado, e aí, depois de aprovado, eu faço uma solicitação. Depois dessa solicitação, eu faço um cadastro do item, que aí, esse item cadastrado, eu lanço no documento que eu emito, e aí ele vai para uma aprovação final. Esse é o meu processo. Como é que eu faço para juntar essas duas coisas se o sistema roda de um jeito e o meu processo é de outro? Não, juro que eu já vi. Primeira coisa é, o sistema não presta. Não funciona para mim, meu processo é diferente. Aí o que a gente vê? Tem dois problemas. Um é, na hora que foi contratado o sistema, não viu se tinha aderência ao processo. Beleza? Beleza. Mas já está aí, agora a gente precisa usar. Outra coisa, será que esse processo desse jeito é o melhor jeito? Será que eu não consigo mudar meu processo? Porque olha a quantidade de etapas que tem aqui, olha a quantidade de etapas que tem aqui. O cadastro do item aqui está no início, como deve ser normalmente, porque todo o processo já segue com o item cadastrado. O cadastro do item aqui está no meio do processo. Eu tenho duas aprovações aqui eu só tenho uma. Então, quando a gente olha assim, faz muito mais sentido o fluxo do sistema. Mas o que é que a gente vê na realidade? As pessoas mudam o processo para adaptar o fluxo do sistema? Não. Elas não fazem isso. O que é que elas fazem? Elas dão um jeitinho. As pessoas dão um jeitinho no sistema. Então, se o sistema estava desenhado para fazer isso, e elas querem que funcione desse jeito de cá, porque elas não querem mudar o processo, vamos dar um jeitinho. Então, não, então eu tinha que cadastrar o item antes para eu jogar o item na solicitação. Só que eu só cadastro o item depois. Tá. Então não vamos lançar o item na solicitação. Vamos escrever como campo texto. Vamos escrever como campo texto, que aí eu consigo deixar o cadastro do item só para depois. Jeitinho que foi dado. E de vez em quando é ainda pior. Tem de vez em quando eu já vi sistema que ele faz um cheque, por exemplo, do que foi solicitado. Ele faz um cheque assim, eu só consigo lançar no documento o que está aprovado na solicitação, tá? Então, eu não consigo lançar direto aqui. É uma trava do sistema que a gente chama de pau-caiô, que falaremos disso em uma outra aula. Mas tem muito sistema que funciona desse jeito. O que é que as pessoas fazem? Já que ela não tem esse cadastro do item lançado aqui. Elas customizam o sistema, juro. Eles pedem para o cara da TI vai lá, cria uma rotina automática, em aspas, gigantescas. Automática, tela de amarelo. Ele cria uma rotina automática para, na hora que eu lançar o item no documento, o sistema automaticamente voltar aqui atrás e lançar esse item aqui na solicitação, para o sistema fazer esse cheque automático e passar. Pasmem, eu vi isso acontecendo. Então, além de tudo, você gastou horas de desenvolvimento para dar esse jeitinho, porque você não quis rever seu processo. Isso, gente, olha, na hora que eu vi isso, a vez que eu vi isso, eu fiquei em choque que as pessoas tinham feito isso, mas fazem, tá? Então, se você não olha seu processo na hora que você vai implementar um sistema, isso é uma das coisas que pode acontecer. Então, dá um jeitinho. É o segundo problema. Qual é o segundo problema? O segundo resultado, né? A gente está falando dos resultados que pode acontecer quando a gente não olha nosso processo. Então, primeiro, eu continuar com os mesmos desperdícios e de vez em quando até aumentar se eu tenho o uso demais do sistema. O segundo é dar um jeitinho, porque meu fluxo de processo é diferente do meu fluxo de sistema. E meu terceiro resultado que eu já vi acontecendo é o seguinte: é você usar o sistema só como banco de dados. Uso do sistema como banco de dados. Ou seja, você tem um mega sistema, um sistema super robusto, e você só usa ele para lançar dados. Tudo que você precisa dele, você tem que extrair para o Excel. Ou seja, você está literalmente rasgando dinheiro, porque você está pagando caro por um sistema que tem um monte de coisa que você não usa.
tá? Então, exportação para Excel toda hora. E aí você vai ali no Excel e aí você gasta horas trabalhando os dados do Excel. Vontade de chorar quando a gente vê isso, mas acontece, tá? Pronto. Então, na verdade, são mais esses os resultados que acontecem quando a gente não olha o nosso processo, quando a gente acha que é só comprar um sistema. E como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve... eu tinha falado há um tempo atrás sobre cadastro. Eu falei já de cadastro aqui 2 vezes. Vou aproveitar, vou dar um bônus aqui. Vamos falar sobre cadastro, tá? No meio do nosso vídeo, vamos falar sobre cadastro. Vamos, sim. Antes de eu falar da solução, o que é que você precisa fazer para isso não acontecer com você quando você for comprar um sistema? O que é que acontece com o cadastro, tá? Geralmente, vou falar o ideal na teoria. Na teoria, cadastros têm que ser centralizados, tá? Cadastros têm que ser centralizados. Por que, Danusa? Por que cadastros têm que ser centralizados? Porque cadastro é toda uma base de sistema. Então, na hora que você tem muita gente mexendo em cadastro, a probabilidade de sua base, o que dá sustentação para todo o sistema, dar ruim, dar errado, é muito grande. Então, o cadastro é a base que dá sustentação ao sistema. Muita gente mexendo, maior probabilidade de erros. Então, por isso que a recomendação é sempre que o cadastro seja centralizado, tá? Então, se vocês forem reparar, grandes empresas, eles têm núcleo de cadastros. Então, são pessoas que só aquelas pessoas mexem nesse banco de dados de cadastro, tá? Devido à importância que isso tem. Tá? Porque um cadastro errado faz com que todas as parametrizações e cálculos do sistema desandem. E aí as pessoas ficam xingando o sistema, sendo que o problema não é o sistema, o problema é o cadastro. Tá? A gente vê muito isso. Então, quando a gente tem muita gente mexendo no cadastro, o que a gente pode ter? Duplicidade de dados, lançamentos errados, falta de padronização, falta de padrão de lançamento. E tudo isso impacta no resultado, porque, de novo, ele é a base da sustentação. Então, lógico que para tudo tem exceções, para tudo tem exceções. Pode ter que alguns itens de cadastro a gente possa compartilhar, fica uma parte no núcleo de cadastro, uma parte na área, enfim. Mas a regra, em geral, é cadastros centralizados, para você não ter problemas. Porque senão, se o seu cadastro não é bom, se o seu cadastro não é, tipo assim, eficiente de verdade, seu sistema não funciona. Tá? Então, não adianta você ter o melhor sistema do mundo se você não tem um cadastro bem feito. Vou escrever isso. Não adianta você ter o melhor sistema do mundo se você não tem um cadastro bem feito. E o que é um cadastro bem feito? É um cadastro que é revisto e saneado constantemente. Então, eu tenho que estar sempre vendo, principalmente, de novo, mesmo eu tendo um núcleo de cadastro, pode ser que, dependendo do volume disso, eu tenha mais de uma pessoa mexendo nisso. Então, eu vou ter 3, 5, 7, 10 pessoas no núcleo de cadastro. Então, pessoas erram, que nem eu disse lá em cima, erro de digitação acontece. Então, eu preciso ter, além de um fluxo de processo, eu tenho um fluxo de processo de cadastro, e eu preciso ter um fluxo de processo de saneamento de cadastro. Então, se meu usuário final pegou um erro do cadastro, mesmo ele tendo sido feito pelo núcleo, tudo bonitinho, tudo padronizado, do jeito que devia ser, pessoas erram. Meu usuário final pegou um erro, o que é que ele tem que fazer? Ele vai consertar, ignorar e deixar passar? Não. Eu preciso ter um fluxo de retroalimentação para esse núcleo de cadastro. Para essa pessoa, esse usuário precisa ter um fluxo, precisa saber, olha, se você pegou esse erro, você vai fazer isso, isso, isso. Você vai mandar de volta para o núcleo de cadastro com essas informações para eles consertarem, que é justamente o saneamento. E isso tem que ser constante. Então, na hora que eu tenho cadastros descentralizados, eu não tenho esse fluxo de saneamento de cadastro, que é um outro problema dos cadastros não serem centralizados.
Beleza? Então, fechamos nosso parêntese sobre cadastro. Vamos voltar para o nosso problema inicial, que era a automatização de processos com problemas. Então, você já viu que você ter processo manuais te dá problemas. Então, você vai ter um problema de multiplicidade de dados, de erro de digitação, de dificuldade de rastreabilidade de gerenciamento, de retrabalho, de dificuldade na emissão de relatórios de consolidação de dados, de falta de dificuldade de indicadores, isso tudo por ser processos manuais, seja via Excel, seja via e-mail, seja via papel. Tá? E aí, na hora que você contrata o sistema, você precisa analisar seu processo. Por quê? Porque se você não analisa seu processo, você pode ter, primeiro, continuar com o seu superprocessamento de retrabalho que você já tinha antes, tá? O sistema não necessariamente vai resolver isso. Se você precisa de mais de um sistema, a probabilidade que você aumente esse superprocessamento e esse retrabalho é maior ainda. Se o fluxo do sistema é diferente do seu, você pode querer dar um jeitinho que, além de você continuar com o seu processo ruim, você ainda vai gastar hora de desenvolvimento de TI, vai gastar grana nisso. E o outro problema é você estar gastando dinheiro com um sistema massa e você só está usando ele de banco de dados, porque você não reviu seu processo e você acha que ele não é aderente, tá? E como é que a gente soluciona esses problemas? Primeira coisa então vamos lá para as soluções. Soluções. Primeira coisa, viu um sistema, gostou do sistema, chama os caras do sistema, mapeia seu processo todinho, mostra o seu processo para eles, para os caras do sistema e fala: meu processo é esse, me deixa ver como é o fluxo do seu sistema, como é que a gente faz essa aderência, tá? Então, primeira coisa é mapear soluções. Mapear processo para enxergar todas as interações e comparar com o fluxo de processo sugerido pelo sistema. Isso a gente chama de análise de aderência. Análise de aderência do sistema. Então, você vai ver como que um encaixa no outro, beleza? Você já viu que... Aí, pronto, você fez esse primeiro mapeamento, viu que tem coisas diferentes que não encaixam. Segunda análise que você vai fazer, você vai analisar melhorias que podem ser feitas no seu processo. No processo. Ou seja, gente, aproveita que já vai mudar. Então, você já vai sair de um jeito e já vai para outro. Aproveita essa janela de oportunidade e muda seu processo, melhora ele. Aí você vai me perguntar, Danusa, o fluxo do sistema sempre é o melhor? Não. Tem sistema que é burro. Nem sempre o fluxo do sistema é o melhor. Tá? Por isso que essa é a hora realmente da gente chegar ao denominador comum. Eu vi como é o sistema, eu vi como é o meu. Como, na verdade, olhando essas duas realidades, como que eu acho que é o melhor? Então, e eu consigo colocar esse melhor desse sistema? Como que eu consigo colocar esse melhor desse sistema? Então, que melhorias eu preciso fazer? Tá? E, então, analisa as melhorias que você precisa fazer no sistema e aproveita o momento de mudança. Outra coisa que vocês precisam prestar muita atenção quando vocês forem fechar um sistema é painéis e relatórios. Porque uma coisa que eu sempre falo assim, se os dados estão dentro do sistema, para você tirar relatório, na teoria é fácil, mas essa teoria, na prática, nem sempre é assim. Então, tem sistemas que são mais engessados, tem sistemas que não, que você consegue customizar relatório tranquilamente. E, principalmente para o gestor, painéis e relatórios são fundamentais, porque senão você gerencia no escuro, tá? Então, é um ponto muito importante, principalmente para os gestores. Analisar os painéis e relatórios fornecidos pelo sistema. Beleza? Feito isso, você já consegue ver o que é que você precisa mudar, o que é que você vai precisar fazer, o que é que você não precisa fazer, como é a aderência do sistema ao seu processo, se tem aderência, se não tem, é melhor você procurar outro. Agora, muito importante, não se prenda ao seu processo como ele é hoje, porque para você conseguir ver se você tem aderência ou não,
você precisa se desgarrar. Você não pode querer que seu processo continue exatamente igual que ele é hoje, principalmente se ele for um processo ineficiente, tá? Então, primeira coisa, melhora seu processo para aí você analisar como é que você vai fazer a aderência entre o processo e o sistema. Porque passando por esses passos, se você conseguir olhar tudo isso, eu te garanto que aí sim você vai conseguir resolver esses problemas que você tinha pelo processo manual. Se não, garantia, se não, é só realmente um mito de automatização, porque ela não resolve nada. É isso, gente. Terminamos nossa aula por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Me sigam lá no Instagram também, que eu estou compartilhando conteúdo lá sempre. E se vocês tiverem mais ideias de conteúdo aqui para vocês, de aulas que eu possa gravar, me manda aqui embaixo no comentário. Valeu!